E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Este é o podcast número 9. Um podcast herege e revolucionário, não é? Por quê? Porque ele anuncia uma tese herege e revolucionária para os dias de hoje, de que não é a ciência que tem autoridade sobre as nossas origens. Não é a ciência do Big Bang, não é a ciência da evolução, não é Darwin que nos dá o verdadeiro relato sobre as nossas origens. Esse podcast aqui diz que não. É a Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade científica para falar sobre as nossas origens. E é a Bíblia que é o guia para interpretar a ciência. Outro dia, estava numa aula, numa igreja. Vou contar um milagre, mas não falarei, obviamente, o santo. E o palestrante disse o seguinte: por que não tínhamos a ciência para interpretar a palavra? E ao lermos, não entendíamos muito bem o que tinha acontecido. Hoje temos a ciência do Big Bang, temos a ciência da evolução, para entender que Deus criou no processo lento, gradual e sucessivo ao longo de milhões e milhões de anos pelo Big Bang. Olha só, o Big Bang confirma a Bíblia. Olha só, agora entendemos que foi por evolução que Deus criou a vida. E o Adão e Eva seriam um casal que Deus escolheu desses seres nesse processo de evolução e teria soprado sobre eles o fôlego da vida. Será? Eu ali sentado, um cientista que milito na ciência, disse, não. Por quê? Por que eu posso dizer que isso está equivocado? Bom, eu sou o Marcos Eberlin, eu sou um professor, eu sou um cientista, sou um escritor, milito na ciência, sou um químico, eu entendo como químico um pouco melhor, talvez, o universo e a vida, porque é tudo feito de química, de átomos e moléculas. Eu digo que a química é tudo e tudo é química. E talvez eu tenha uma condição um pouco melhor de avaliar esses mecanismos que são propostos no Big Bang e na evolução biológica de Darwin. Eu fui um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como passaram a chamar agora, por 40 anos na minha carreira científica. E eu entendia, por não ter estudado muito bem, que, de fato, talvez Deus tivesse guiado o Big Bang e a evolução, mas quando passei a estudar a fundo esses processos, me reconverti à ciência da Bíblia, à ciência da minha professorinha da EBD, que diz que tudo foi feito pronto pelo poder da palavra, o universo foi feito pronto. Falaremos sobre isso em um dos nossos podcasts. A vida foi feita pronta, o homem foi feito pronto, os chimpanzés foram feitos prontos. Então temos a ciência para interpretar a Bíblia? Não, a Bíblia para interpretar a ciência. E temos falado aqui que se isso sempre fosse obedecido, esse princípio da Bíblia, com autoridade para interpretar a ciência e guiar a ciência, muitos erros científicos, inclusive, teriam sido evitados. E a ciência, por outro lado, tem levado a grandes descobertas científicas, que também anunciaremos aqui. Por exemplo, as correntes marítimas. As correntes marítimas já foram anunciadas pela palavra de Deus. A movimentação de toda a nossa atmosfera, a deriva continental, magnífico, não é? E como que nós comprovamos essa tese nesse podcast, de que a autoridade está com a Bíblia? Com as verdades científicas que a Bíblia contém. Ela não é um livro de ciência, mas ela contém grandes verdades científicas. E uma das verdades que destacaremos nesse podcast número 9 é essa: a circuncisão ao 8º dia. E lá em Gênesis 17, 11 e 12, o que lemos?
olha, o filho de quantos dias será circuncidado? 8 dias. Olha só que coisa incrível, que detalhe impressionante da palavra de Deus. Talvez você já tenha lido esse versículo e não tenha percebido esse detalhe. Porque Deus poderia ter falado assim, olha, você terá que circuncidar o menino. Mas por que ele especificou no 8º dia? Deus poderia ter falado, olha, na primeira semana, no primeiro mês. Ou ele poderia ter falado, olha, circuncide o menino. Mas ele fez questão de especificar no 8º dia. Por outro lado, se a Bíblia fosse um livro de mitologias, de poesia, de inverdades, como anunciam por aí, até dentro das nossas igrejas, olha, que Gênesis é poético, é uma poesia, é uma mitologia, que a gente não deve levar aquilo ao pé da letra, não é um relato técnico, uma interpretação totalmente equivocada de Gênesis. Gênesis é um relato técnico, a linguagem é técnica, a descrição é técnica, e ela é perfeita. Por que se especificaria 8 dias? É uma afirmação científica extremamente ousada e arriscada. Se você quer passar por científico, não sendo científico, você não especificaria o 8º dia. Se você diria, olha, primeira semana, o risco seria bem menor. Enquanto criança, enquanto jovem, até o primeiro ano, segundo, talvez você corresse menos risco. Mas o autor e consumador da ciência, o criador da vida, o que criou o metabolismo humano, o que conhece todos os seus processos metabólicos, conhece todas as suas proteínas, o que estabeleceu as funções dessas proteínas desde o início e chamou tudo à existência pelo poder da sua palavra, porque ele falou e tudo se fez. Ele falou, haja vida, e houve imediatamente vida. Ele criou em 6 dias, mas quando ele falava, acontecia. Esse Deus fez questão absoluta de dizer 8 dias. Vários e vários outros episódios da Bíblia, vemos detalhes que aparentemente não fazem sentido. Você fica perguntando, por que será que Deus deu esse detalhe aqui? Para que pudéssemos fazer a prova. E por que 8 dias foi extremamente importante? Porque foram avaliar uma proteína extremamente importante no sistema de coagulação do sangue, que é magnífico. Nós faremos um podcast sobre a coagulação do sangue. E perceberam que uma proteína chamada protombina é fundamental na coagulação do sangue. E como ela varia? Ela começa com um nível de 80% no primeiro dia, vai caindo, no terceiro dia ela chega a 40%, ela vai subindo no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, no 8º dia, ela atinge 120% de disponibilidade. E depois começa a decair. Então, qual é o melhor dia para você fazer a circuncisão que a ciência moderna descobriu? Exatamente no 8º dia. Que golaço da Bíblia. A Bíblia contendo grandes verdades científicas sobre a circuncisão perfeita no 8º dia, porque é o pico máximo da proteína que causa a coagulação do sangue. Mais uma grande verdade científica da Bíblia. Nos acompanhe aqui no podcast A Bíblia Ciência para mais e mais e mais verdades científicas da Palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.